Olá pessoal, meu nome é Fernando Queiroz, eu sou o coordenador aqui do módulo de cirurgia geral do Mediaula. Esse ano o nosso curso está todo reformulado, venha ser nosso aluno. Pessoal, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é José Maria, eu sou o coordenador da parte de pediatria do Mediaula e estamos com uma dinâmica totalmente reformulada para que você, no final do ano, consiga o seu objetivo, que é aprovar nos principais concursos de residência do país. Oi pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marina Neves e eu sou responsável pelo módulo de ginecologia e obstetrícia do curso Mediaula. E esse ano tá show e acho que vocês têm grande chance de aprovação. Obrigada, vem pro Mediaula. E quem que é o Mediaula? Quem que está falando aqui para vocês? Em primeiro lugar, meu nome é Dr. Sérgio Canabrava, sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência pela Santa Casa de Belo Horizonte em oftalmologia, hoje preceptor de oftalmologia e cirurgia de catarata da Santa Casa de BH e coordenador científico aqui do Mediaula. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com a apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Muito obrigado! Sejam bem-vindos à aula sobre fármacos estabilizadores do humor. Bom, inicialmente eu quero agradecer aos componentes, a presidente da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental pelo convite a estar ministrando essa palestra. É um tema muito importante dentro da psiquiatria. Eu sou professora da Universidade Federal do Oeste, meu nome é Pablini Moreira Galdino de Carvalho. E meu objetivo aqui é estar contextualizando um pouco sobre o que é esse transtorno bipolar, cuja é a aplicação principal para esses fármacos estabilizadores do humor, e discutir com vocês, apresentar para vocês, quais são os principais fármacos empregados no manejo terapêutico farmacológico dessa condição clínica. Então, inicialmente, pensando o que é esse transtorno bipolar, onde a gente tem o emprego desses fármacos. Então, como o nome já está dizendo, esse transtorno bipolar, o paciente estaria oscilando entre dois extremos. Um seria a mania e o outro seria a depressão. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno caracterizado por essa alternância de episódios de depressão e mania, ou até uma situação de depressão e hipomania, a depender do subtipo de transtorno bipolar, se bipolar do tipo 1, entre mania e depressão, se bipolar do tipo 2, entre depressão e hipomania. É uma doença crônica que afeta negativamente a vida de quem é acometido em diversas áreas. Então, são pessoas que geralmente têm uma dificuldade no ambiente de trabalho, nos relacionamentos interpessoais. E justamente o que mais caracteriza esse diagnóstico de transtorno bipolar é o aparecimento ali daquele componente que é diagnosticado como mania. Então, essa mania ela é caracterizada principalmente por exaltação do humor, a aceleração do pensamento com fugas de ideias, aumento da atividade motora, e você pode ter também aumento da energia, como diminuição da necessidade de sono, uma necessidade de fala, uma fala eloquente, taquilalia, uma irritabilidade, uma paranoia. Há muito relatado também hipersexualidade, impulsividade, gerando inclusive comportamentos de risco. E então, a intensidade, o tipo e a cronicidade desses sintomas determina se vai ser caracterizado esse extremo, de mania ou hipomania. Já os episódios depressivos do transtorno bipolar, eles são caracterizados como lentificação ou diminuição de quase todos os aspectos emocionais e comportamento,
Então você tem a velocidade de fala diminuída, de pensamento, energia, sexualidade, capacidade de sentir prazer, então anedonia. Então você, assim como os episódios maníacos, a gravidade também desses episódios depressivos podem ser utilizados para caracterizar se o indivíduo está apresentando uma situação de distimia ou uma situação de depressão propriamente dita, bem caracterizada. A história prévia do episódio de mania ou hipomania ao longo da vida, que define que é necessário para caracterizar o que é necessário saber sobre esse transtorno bipolar. Então, para tentar fazer com que o paciente não tenha essa oscilação de humor entre mania e depressão, é cunhado esse termo, estabilizador de humor. Então, esses fármacos teriam ali como atividade ideal ser utilizado tanto para tratar a mania quanto a depressão. Então, ele levaria a esse paciente a não ter mais esses extremos de mania e depressão. Então, você teria fármacos que poderiam tratar de cima para baixo. Então, retirar o paciente de uma situação de mania ou hipomania e levar para uma situação de humor normal. E também seria esperado que ele fosse um fármaco que tratasse de baixo para cima, retirando o paciente naquela situação de depressão ou distimia e voltando ele para uma situação de humor tido como normal. Mas uma reflexão aqui é necessária. Esse fármaco perfeito, ideal, estabilizador de humor, que impede essa oscilação, essa ciclagem entre episódios de mania e hipomania e depressão ou distimia, será que ele realmente existe? É bem provável que, na realidade, no manejo terapêutico, sejam necessários fármacos distintos, aplicados a cada momento daquela situação, uma situação de impedir que tenha uma recorrência, uma espécie de prevenção, ou você pensar que o paciente está no momento de mania ou depressão, para realmente pensar em qual a necessidade clínica daquele paciente. Então, bem provável que sejam utilizados fármacos nos momentos de crise, de agudização da mania ou da depressão, e outros fármacos para estabilização a longo prazo, para prevenção de recorrências. Então, começando aqui, o principal fármaco que é empregado como estabilizador de humor é o lítio. Ele é tido como clássico dentre os estabilizadores de humor. Ele já vem sendo utilizado na clínica há mais de 50 anos. Ele é efetivo nos episódios maníacos e na manutenção das remissões, particularmente nos episódios maníacos, e talvez em menor grau nos episódios depressivos. Ele é muito interessante, apesar de limitações com relação à utilização clínica, que demanda de uma monitorização. Ele é bem estabelecido como um fármaco que previne o suicídio em pacientes com transtorno de humor. Então, mesmo com a dificuldade de sua utilização, e às vezes até está sendo advogado que o lítio, há alternativas a ele, que ele não seja necessário, ele ainda permanece como um bom fármaco na prevenção de suicídio de pacientes bipolares. E até também de outros transtornos de humor. Como esse fármaco está atuando? Ele é um fármaco que a gente até entende pouco sobre o seu mecanismo de ação. Há diversos mecanismos que são postulados para explicar como ele vai alterar a transdução de sinal, como ele pode alterar a excitabilidade neural e, possivelmente, a liberação ali de glutamato. Então, o que a gente sabe hoje, apesar de não ter muito claro o mecanismo total? O lítio é um cátion monovalente que pode simular o papel de sódio em tecidos excitáveis, capaz de permear os canais de sódio controlado por voltagem, e ali, justamente esses canais que são responsáveis pela geração do potencial de ação, ele entra no local de sódio, contudo, ele não é bombeado para fora da célula pela sódio-potássio ATPase, então o lítio tende a se acumular dentro dessas células excitáveis, podendo gerar, inclusive, uma perda parcial de potássio intracelular e uma despolarização parcial dessa célula. Isso explicaria por que os tecidos excitáveis não ficam tão excitáveis, levando a uma estabilização desse potencial de membrana. Além desse papel de estabilizar o potencial de membrana,
e possivelmente também essa excitação da célula, taxa de disparo, há também outros efeitos bioquímicos que o lítio é capaz de causar, mais complexos, inibem uma série de enzimas, dentre as quais a gente cita aqui inibição na inositol monofosfatase e inibição das isoformas de glicogênio sintase quinase 3. Então, essa inibição da inositol monofosfatase bloqueia a via de reciclagem e síntese do fosfatidil-inositol. Isso leva a um impedimento da formação de trifosfato-inositol, lembrando que esse é um segundo mensageiro, que há vários agonistas estimulam a sua produção. Então, você tem que a produção desses mediadores, desse mediador inositol trifosfato, que é estimulada por vários receptores, fica bloqueada, então levando a uma redução também dessa atividade celular. Já a inibição das isoformas de glicogênio sintase quinase 3 acontece possivelmente porque o lítio compete com o magnésio e associa ali nessa quinase e leva a sua inibição. Essas isoformas de glicogênio sintase quinase 3 fosforilam algumas enzimas chaves envolvidas em vias que levam à apoptose e à formação de amiloide. Então, o lítio pode levar também à formação dessa ativação, o lítio pode afetar também essas isoformas indiretamente por meio de interferências na sua regulação por outro sistema enzimático proteico AKT, que é uma serina treoninoquinase muito semelhante, regulada justamente por inositol trifosfato. Esse fármaco, apesar de muito interessante, nessa estabilização, principalmente em estados agudos, ele também não é isento de efeitos adversos. Dentre os principais, eu gostaria de destacar aqui, que é muito frequente o aparecimento de sintomas gastrointestinais, como dispepsia, náusea, vômito e diarreia. Além disso, pode aparecer outros como ganho de peso, queda de cabelo, acne, tremor, sedação, prejuízo da cognição e falta de coordenação motora. Além disso, é observado um efeito tóxico a longo prazo, tanto sobre a tireoide quanto o rim. Então, apesar de ser um clássico, tem que demandar bastante atenção à sua utilização, porque ele apresenta uma janela terapêutica estreita. Então, a dose terapêutica e a dose possivelmente tóxica, ela é muito próxima uma da outra, o que exigiria você estar monitorando o nível plasmático de lítio constantemente no paciente. Então, não é algo que é rotineiramente possível. O uso moderado de lítio costuma envolver uma posologia na extremidade inferior dessa janela para sua segurança e, principalmente, a abordagem para ser utilizada em combinação com outros estabilizadores. Assim, você pode utilizar o lítio na sua posologia mínima e o seu efeito ser garantido e até ser otimizado com a administração de outros estabilizadores de humor. Que outros fármacos podem ser utilizados como estabilizador de humor? Os anticonvulsivantes. Então, hoje, vários anticonvulsivantes são utilizados também com esse propósito de serem estabilizadores de humor. Iniciando aqui a apresentação com os fármacos anticonvulsivantes com já eficácia comprovada no transtorno bipolar. O primeiro que eu gostaria de citar é o ácido valproico. Há informações de que ele é efetivo para a fase maníaca aguda. Ele é uma molécula que consegue inibir canais de cálcio voltagem dependente, canais de sódio voltagem dependente. Além disso, ele também tem uma atividade de reforçar a ação do neurotransmissor inibitório GABA. Essa atividade é atribuída tanto ao aumento de sua liberação, diminuição de sua recaptação ou retardo da sua inibição metabólica. Mas, ao certo, não é conhecido exatamente como que ele faz esse reforço. Acredito que seja dessa forma. E você também tem que ele é uma molécula que ele conseguiria reduzir, causar uma regulação das cascatas de transdução de sinal. Então, ele é um fármaco que, além da sua utilização como um estabilizador de humor, um anticonvulsivante, ele também é muito empregado como um tratamento para enxaqueca.
ele consegue ter, então, no seu efeito, como resultado de todo esse mecanismo de ação, menor nível de neurotransmissão excitatória e maior nível de neurotransmissão inibitória. Portanto, ele diminui essa excitabilidade neural, que seria muito interessante para a fase maníaca aguda. Entretanto, ele não é um fármaco inócuo, ele tem seus efeitos adversos. Dentre eles, podemos citar que ele causa efeitos deletérios, como, por exemplo, alguns danos hepáticos, pancreáticos, toxicidade fetal, defeito do fechamento do tubo neural. Há também uma preocupação acerca do ganho de peso, complicações metabólicas, algum risco também de amenorreia e ovários policísticos em mulheres com potencial de concepção. Então, nesse caso, tem bastante cuidado na utilização em mulheres e também, além disso, o tratamento com ácido valproico pode estar associado a uma síndrome de distúrbios menstruais, ovários policísticos, hiperandrogenismo, obesidade e resistência à insulina. Além do ácido valproico, há também a utilização da carbamazepina. Também é um fármaco efetivo na fase maníaca do transtorno bipolar, muito empregado também no controle da dor neuropática. Ele é um fármaco que tem como mecanismo de ação também bloquear canais de sódio sensíveis à voltagem. Além disso, ele também tem outras ações em outros canais, aparentemente canais de cálcio e canais de potássio. Também parece modular um pouco a ação GABAérgica e, ao interferir com esses canais sensíveis à voltagem, a carbamazepina pode potencializar a ação inibitória do ácido gama-aminobutírico, o principal neurotransmissor inibitório, que é o GABA. Ele tem efeitos também, a carbamazepina, efeitos supressores sobre a medula óssea, exigindo monitoramento inicial das contagens de célula sanguínea. É também notavelmente um fármaco que causa a indução do Estocolmo P450, então tem potencial de interagir com vários outros fármacos, em termos de farmacocinética, de metabolismo. E além disso, a carbamazepina é sedativa e também tem potencial de causar toxicidade fetal, como defeitos do fechamento do túbulo neural. Então, da mesma forma, tem que ter bastante atenção e cuidado na utilização em mulheres com potencial de engravidar. Outro fármaco, que também é um anticonvulsivante, com eficácia comprovada no transtorno bipolar, é a lamotrigina. Já a lamotrigina, ela parece ter um efeito bem mais interessante quando a gente pensa em prevenção de recidiva, como também na mania quanto na depressão. Já a lamotrigina, como mecanismo de ação, ela possui o efeito de bloquear os canais de sódio sensíveis à voltagem, e há outras ações, como em canais de cálcio e canais de potássio, mas essa ação em outros canais de cálcio e de potássio ela é incerta, a gente não entende muito bem. Você tem ali, como resultante dessa ação de bloquear canais de sódio, bloquear canais de cálcio e potássio, uma redução da liberação de neurotransmissor excitatório como o glutamato, levando também a essa estabilização da neurotransmissão, essa redução dessa estabilidade neural. De maneira geral, a lamotrigina é bem tolerada, como anticonvulsivante, e também como transtorno de humor, por consequência, exceto por a sua propensão a causar erupção cutânea, inclusive raramente pode levar ao aparecimento da síndrome de Stevens-Jones, que é justamente uma necrólise epidérmica tóxica com potencial fatal. Outros fármacos que também podem ser utilizados, que também são utilizados como estabilizador de humor e são essencialmente anticonvulsivantes, mas, entretanto, a sua eficácia ainda é incerta, duvidosa, ainda está sendo avaliado, podemos citar aqui a oxcarbazepina, que é um profármaco e o ativo é escarbazepina, topiramato, gabapentina e pregabalina e bloqueadores de canais do cálcio tipo L e riluzol. Esses fármacos são anticonvulsivantes, entretanto, ainda carecem de mais informações e evidências clínicas para serem utilizados como certos enquanto estabilizadores de humor.
Há alguns estudos que demonstram seu potencial, mas ainda carecem de mais informações para a segurança e plena utilização enquanto estabilizadores de humor. Outra classe de fármacos que também são utilizados ali como estabilizadores de humor são os antipsicóticos atípicos. Então, inclusive a nossa diretriz brasileira para o manejo de transtorno bipolar cita a utilização da clonazepina, olanzapina, quetiapina, risperidona. Haloperidol também é citado, mas ele é um antipsicótico típico, e aqui eu coloco os atípicos. Como atípico, como antipsicótico atípico, qual o mecanismo de ação dele? Ele é tanto inibidor, um antagonista dopaminérgico D2, quanto também um antagonista serotoninérgico do subtipo receptor 5-HT2A. Então, por esse efeito de também estar modulando o sistema serotoninérgico, que ele é considerado um atípico. Então, quando os antipsicóticos atípicos foram aprovados para esquizofrenia, praticamente por consequência, não foi surpreendente que esses agentes também pudessem atuar nos sintomas psicóticos associados à mania, visto justamente essa associação de ser um antagonista D2. Então, esse efeito dopaminérgico D2, ele é praticamente responsável, tido como responsável, por estar controlando esse estado de hiperexcitação que pode aparecer na psicose, na mania. Todavia, não era muito esperado que esse fármaco fosse também efetivo para sintomas não psicóticos da mania e também demonstrasse ser efetivo no tratamento de manutenção para recidiva de transtorno psicótico da mania. Então, foi uma boa surpresa, uma grata surpresa, esse efeito. A gente não entende muito bem como que estaria sendo esse efeito antipsicótico funcionar, esse fármaco antipsicótico ser também um estabilizador de humor. A gente entende por que ele consegue ser efetivo na mania, mas não muito bem como que ele consegue estabilizar o humor e funcionar também um pouco para resgatar esse paciente de um quadro de depressão. Talvez essa ação assemelhe-se à do lítio em vários pontos de mecanismos diferentes e também esse fármaco pode ser utilizado, essa classe de fármacos, os antipsicóticos atípicos, na depressão bipolar. As propriedades antagonísticas D2, bem como os antipsicóticos convencionais, pode explicar, como dito, esses exemplos de psicose e mania, enquanto que ali, aquele efeito antagonista 5-HT2A, talvez explique a redução dos sintomas maníacos e depressivos não psicóticos. Além desses, é citado também a utilização de fluoxetina, justamente para tentar intervir nesse paciente no momento de depressão. Entretanto, deve ser bastante o manejo terapêutico feito com cuidado, porque há evidências de que os antidepressivos, como a fluoxetina, podem estar aumentando essa ciclagem do transtorno bipolar. Apesar de dados recentes questionarem isso, é praticamente rotineiro a gente falar que fármacos antidepressivos têm potencial de aumentar a ciclagem de um paciente que tem transtorno bipolar. Então, eu gostaria novamente de agradecer e espero ter contemplado as informações essenciais com relação a fármacos utilizados no tratamento de transtorno bipolar, fármacos tidos como estabilizadores de humor.